Bem-vindos a mais um podcast Chave Mestra, o podcast do Cofre, onde literalmente a presença abre portas e a verdade vos liberta. Hoje, um convidado também muito especial, mas eu estou me sentindo muito honrada de recebê-lo aqui. Afinal, você vê o caráter de um ser humano justamente por essa humildade dele. Vocês vão entender o que eu estou falando, então não vou me emocionar antes. Muita calma nessa hora, Guardiões do Cofre. Então é o seguinte, vou pegar aqui a fichinha porque o homem entendeu? Ele é grande em todos os sentidos. Já fica a dica de quem é. O pessoal tá curioso para saber quem é. Hoje recebemos no Cofre alguém que marcou a história do esporte brasileiro, que hoje dedica sua vida a inspirar pessoas, inclusive a minha, ele inspirou. Campeão olímpico, empresário, palestrante, um homem que carrega uma mensagem única de liberdade espiritual. Afinal, o Cofre fala sobre espiritualidade sem religiosidade. É uma honra receber, com muitas palmas, Fernando Scherer, o nosso Xuxa! Obrigado, o prazer é meu. Que lindo, obrigada, bem-vindo. Fale, qual é a sensação de estar aqui? Alguém que você pouco conhece, o que você viu, o que te tocou para estar aqui? Eu acho que a mensagem, a ideia da mensagem, a ideia de poder falar livremente sobre a mensagem, e querendo ou não, ainda tem um rótulo, uma imagem de que só posso falar de natação. E as pessoas ainda não conseguiram desmistificar esse lado, e muitas vezes eles não estão prestando atenção no que está sendo dito. Então estão muitas vezes presos no roteiro, muitas vezes presos no conceito ou numa identidade. E aí, quando eu falo algo, às vezes falta a escutativa ou a curiosidade para saber onde isso vai levar. Ou qual a mensagem que qual ele é a quer mensagem? passar? Tem alguma coisa por detrás disso. Perfeito. E como você falou, né? Você falou que eu te inspirei, né? No caso, eu acho que foi através daquela palestra que eu fiz no palco. Você falando de Deus, que ele não tem homem, eu falei não tem de mulher, Deus, não tem... exato. E aí você me traz esse convite. Então eu falei, nossa, que bom, vai ser maravilhoso poder servir, né? Realmente servir de canal da mesma maneira como eu uso as palestras e o palco. Mas eu sei que quando eu sou contratado por uma palestra, eu tenho um roteiro para seguir do que a empresa pede. E eu vou inserindo junto, com muita habilidade, né? Sim. E naquele dia, naquela palestra que você estava, no momento que eu estava subindo no palco, eu acho que você vai recordar que eu tinha um roteiro meu das minhas palestras para empresas. Mas na hora que eu estava entrando no palco, a pessoa falou, olha... A Virgínia falou, faz o que você quiser. Eu falei, você tem certeza? Tudo o que você quiser. Eu falei, não, me deixa livre. Ela, livre. Eu entrei no palco e falei, tá vendo esses PPT? Quem quiser assistir esse vídeo de natação, pega no YouTube. Ó, não vou passar nada. Peguei, larguei o PPT que eu tinha posto. E eu falei, que bom, vou poder falar do coração? Foi livre. Lindo. E aí foi essa palestra que você viu. E eu lembro que eu ficava assim, meu corpo tava declinado a você. E aí depois eu falei, por que eu fico assim com o corpo? Eu queria saber. Sinal que eu tava com muita conexão com você ali no palco. E a hora que você falou de Deus, porque Deus me deu esse chamado no começo do ano, né? De falar com empresários enquanto pessoa e levar a espiritualidade em primeiro lugar. E aí quando eu o vi, eu falei, gente, que homem é esse? Primeiro já de admirar, obviamente. Quem não admira o Xuxa, né? E aí, a hora que eu vi você todo desconstruído, literalmente, falando, meu coração veio se rasgando no carro, às madrugadas. Eu me emociono, porque eu senti muita verdade em você. E ali me despertou algo, eu falei, quem é esse Xuxa aqui que eu não o conheço? Então a importância de você cada vez mais abrir sim a sua boca com intencionalidade de trazer a palavra, sem rótulos, como você disse. Então parabéns por sua atitude, parabéns pela sua coragem, parabéns pelo homem que você é, o pai que você obrigado. é. E eu vejo o carinho de família que você tem, porque daí eu comecei a seguir mais assiduamente. A gente já sabia que era, mas quando gera uma identificação, é mais recíproco ainda. Então, meu muito obrigada de novo, tá obrigado bom? por deixar aberto esse espaço pra gente poder conversar livremente, né? Deve, o que vem no seu coração, Xuxa, por favor, vamos entender que Deus aqui quer que você toque mesmo no coração das pessoas. E além de, igual você falou do nadador, que a gente já sabe tudo que você conquistou, quem é o Xuxa? Quem é o Fernando Scherer? E até eu gostaria de saber, você prefere que chame você de Xuxa, Fernando Scherer, tanto faz? Tanto faz, na verdade. Eu tenho 51 anos, que é o Fernando, e o Xuxa eu tenho 49. Gente, o homem tá no 49 formal. não, 42 anos eu até tenho. peguei como é que muito foi. tempo já, então...
Xuxa e Fernando, os dois eu me reconheço. Eu queria saber quem era o Fernando por trás do Xuxa, das medalhas, e quem é o Fernando hoje. O Fernando, analisado depois de 14 anos fazendo autoanálise, seria uma pessoa com muita dor emocional interna, que usava das piscinas para se reconhecer, para conquistar um mundo, para sanar uma dor de autorreconhecimento, de ter o amor, de se sentir amado, de se sentir visto. Então, as piscinas e as conquistas foram, claro, o amor pela vitória, o amor pela natação, tinha. Mas o porquê desse amor tão grande pela vitória? O que eu queria sanar? Então, era uma pessoa com dores emocionais, de uma criança. Minha infância foi supostamente maravilhosa, mas independente de tudo que era me dado e de tudo que eu tinha, às vezes a criança não sente recebendo o que recebeu. Isso, é a ótica que a criança É dá. a ótica da criança. Perfeito. E aquilo vai sendo cristalizado e vai se tornando uma verdade, porque a criança acreditou naquele dia, ela sentiu aquilo. Então eu não estou desvalorizando mais o que eu sinto e o que eu senti. Então aquilo se tornou verdade para aquela criança. Era verdade? Não. Era verdade para Pra você no verdade momento. para aquela criança. Isso. Então aí eu consegui tudo que eu consegui. Mas depois, quando eu paro de nadar, eu continuo com a mesma dor. E tá lá, profunda. Latente. E aí eu vou investigar essa dor profundamente também. E aí eu entrei em depressão, na pausa de nadar, penso até em tirar minha vida, depois de ter passado por um processo bem grande de depressão, de 1 ano e meio quase. Isso, quantos anos você tinha, Xuxa? Ai, Você lembra mais ou menos? 34 anos. 33 para 34 anos. E É aí, tempo curto, né, de carreira, né? foram 18 anos. Não é curto, desculpa aí. É que eu comecei muito cedo. É. Comecei com 14. Uau. E foram 18 anos só nadando, né? Então, eu me reconhecia como nadador. Eu não era nada sem a natação. Porque imagina, se o meu amor inteiro era baseado e o meu reconhecimento inteiro na identidade nadador, medalhista, conquistando, você tira as medalhas, tira os títulos, tira a natação. Sobra quem? Quem eu sou. E essa foi a minha investigação total. Quem eu sou. Fiz terapia, fiz vários processos terapêuticos, anos investigando, anos meditando, lendo livros, lendo as escrituras, mas não só a Bíblia, mas eu li escrituras védicas, eu li Cabala, eu fui lendo e investigando tudo, fui estudar psicologia, não faculdade, mas eu peguei toda a obra de Jung, eu li ela inteira, Uau. estudei Adler, estudei Jung, Freud, fui estudando e fui lendo e fui vendo o que eu me adaptava, qual que eu gostava da forma de se comunicar. Então eu me apaixonei por Jung e ali toda a obra dele e fui me questionando. E eu acho que esse questionamento foi o que me levou então a te dar a resposta quem é o Fernando de hoje. Isso. O Fernando de hoje é o ser, consciência ou como quisermos chamar, vivendo num corpo, na matéria, no qual é identificado e chamado de Fernando. Mas não tem mais essa identificação mais com o tal Fernando, ou nadador, ou palestrante. Não, é o ser que está vivendo esse humano. Enquanto eu viver aqui nesse veículo, eu represento o ser. Então é o ser vivendo no corpo, amando esse milagre que é estar vivo. O que eu vejo hoje, tá? A ótica da Jéssica. Muita gente buscando fama, muita gente buscando palco e esquecendo do essencial, como você trouxe algumas falas aqui agora. Dito isso, o que eu acho legal você trazer para as pessoas que estão em busca de muita fama, essas coisas. O que a fama, por exemplo, nunca conseguiu te dar? A paz que eu tenho hoje. Que o amor bonitinho, que eu tenho hoje. A tranquilidade, a serenidade, a plenitude. Nem a fama, nem o dinheiro, nem o amor do outro, nem o amor do Brasil inteiro, nem nada disso
Traz te essa preenche. Foram momentos que você foi juntando, igual você foi lendo várias coisas, estudando várias coisas, e foi tipo um quebra-cabeça que foi caindo as pecinhas para depois montar? Ou teve algum momento de insight que você falou assim, que virou a chave mesmo e falou, putz, tipo, é isso? Há vários insights, várias viradas de chave. Várias vezes entrava uma peça, porque a minha ideia, hoje eu trago assim, né? Aquela frase do a ficha caiu, que é o que é o insight. Porque você lê, você estuda, você conversa, você ouve um podcast que às vezes não faz sentido e você fica, tá, mas tá no meu intelecto ali. E você fala, tá, ele tá falando de ser grato, tá, então eu vou ser grato, mas não quero ser grato, mas eu vou ser grato. Tá aqui no mental. Mas quando a ficha cai pro coração e você passa, uau! Porque você vai começar a viver isso na tua vida. Então é uma abertura, o cardíaco é a abertura pro amor do divino, pro Espírito Santo, pra unidade, pro Pai, pro como a gente queira chamar, né? Sim. Mas é o coração, é através do coração. E a gente fica no intelecto muitas vezes. Só que esse é um treinamento para abrir a portinha do coração. Tem a chave, tem a fechadura, lá precisa conectar. O cofre. O cofre. E aí muitas vezes ela abre. Mas ela abriu comigo e eu tive meus vários súbitos. Só que esse mesmo durante o processo do quebra-cabeça ser completo, eu fui percebendo que ainda tem camadas. Camadas. E vai descascando. E a mesma frase, o mesmo ele tem dimensões tão profundas e tão maiores e tão mais lúcidas que você fala, uau, é infinito isso. E aí eu senti que começou a graça a ser maior ainda. Não só a graça da diversão, sim, mas a graça. Em si, como diz a própria nome. Exato, a graça. Porque ela é de graça. Ela tá caindo sobre ti o tempo todo. As graças. Só que a gente se bloqueia para elas. Então, até pelos ruídos exato. Externos. E como a minha mente silenciou, não que eu não tenha pensamentos, não que eu não tenha ruído, mas é como se ele tivesse ali e eu só, que legal. Um pensamento ruim, ai que bom. Um pensamento bom, ai que bom também. Não tenho mais identificação nem com o pensamento ruim que veio, nem com o bom que veio. É como se o bom e o ruim não fossem meus mais. É só pensamentos. Então eles passam, então eu não me apego a eles, eu não me identifico com eles. E isso dá uma paz e deixa teu coração sereno, deixa teu coração acalentado, né? E aí esse é o estado de plenitude que eu sinto que muita gente acha que não existe plenitude. Sim, existe plenitude. Não existe porque não viveram, então não existe mesmo. Para quem não tem conhecimento do que Para quem não conseguiu viver isso. Então, você pode ter todos os cursos, todos os diplomas, você pode ter tudo e você não viver em plenitude, porque ela não existe para aquele que não vive. Perfeito. E aquele que vive, não adianta eu te falar que existe. Eu posso dizer que existe e você pode duvidar que não existe. E eu vou dizer, duvide. Mas não duvide que seja possível. Sim. Porque só vai ser possível o impossível para aquele que acredita ser possível. Era possível ganhar uma medalha olímpica? Não, não era. Todo mundo me dizia que não era, que não era, que não era, que não era, que não era. Florianópolis, 14 anos, sem piscina de 25 metros, não tem piscina de 50, você treina num clube pequeno, não vai dar, não vai dar. E eu falei, opa, não dá pra vocês, pra mim é possível. Eu fui, treinei e foi possível. A plenitude é a mesma coisa. É possível? É. Mas duvide de mim, duvide de mim. Eu não quero que ninguém acredite em mim. Acredite em ti. Acredite no teu potencial. Porque se eu sou humano e você é humano, mas quem está por detrás de mim e de ti é o mesmo ser, que é o mesmo ser vivendo o humano, não tem dois, só tem um, é o ser. E se esse ser está em mim e está em todos, o meu potencial é o teu potencial. Agora, você está disposto a se desconstruir? Você está disposto de abrir mão das tuas certezas? Você está abrindo mão de ficar realmente com as mãos vazias e não levar mais nada? Se você deixar vaidade, deixar ego. Se você estiver disposto a abrir mão de tudo e ter o coração puro de uma criança, porque o coração puro de uma criança nada mais é do que viver
em estado de diversão, alegria, contentamento e o quê? Curiosidade. A criança ela é curiosa por si só. Ela não tem uma verdade. Ela tem o desconforto, ela tem o conforto, mas ela não julga se está com fome e chora. Eu choro porque estou com fome. Sim. É desconfortável sentir fome. Então eu choro e quero comida. Mas ela não julga como certo e errado. A gente é que fala isso pode, isso não pode, e vai botando pode e não pode na cabeça da criancinha. É justamente aquele sistema que crescemos, né? Exatamente. Que é justamente para não evoluir. E aí precisamos desconstruir ele inteiro. Por isso que você está aqui, eu estou aqui, vamos somar na vida dos outros. Ainda mais você com 51 anos, pai de 2 meninas lindas. E 2 netinhos. E 2 netinhos gêmeos, a coisa mais linda. E eu queria saber, inclusive, isso. Pós Isabela e Brenda, o que diferenciou para você que você fala, Jesus? Teve aquele baque de tipo, meu Deus, agora eu sou pai, tem que ter responsabilidade. Você já tinha essa responsabilidade? Já com a Isabela, né? Desde os meus 21 anos de idade, eu comecei cedo nesse processo de ter um filho, né? No caso, uma filha. E quando vem a Brenda, foi outra situação. Quantos anos de diferença da Brenda para a Isabela? A Brenda tem 12, a Isabela tem 29, são 17 anos. Isso. Então é uma diferença muito grande de idade e de amadurecimento meu. E hoje eu tenho 2 filhos com a minha esposa que não são meus, mas o Fernando e o Pedro. E é outro relacionamento também, mas o amor empregado ali é o mesmo. E com os meus netos hoje, que a Isabela me trouxe, que eu vou dizer que a maior bênção que existe é ser avô, porque você só pega a parte boa. Começa a ter febre, doença, qualquer coisa, você fala, mamãe, tem alguma coisa acontecendo. Venha pegar, Isabela. Ele quer mamãe, ele quer papai, ó, tó, presentinho, vó, fica com vocês agora. Mas é uma dádiva você poder, jovem aos 51 anos, poder ser avô de um casalzinho. E curtir com saúde, curtir bem, curtir consciente também, sabe? De ter consciência da dádiva que é. Porque a minha consciência hoje é totalmente diferente do pai Fernando, da Brenda, e do pai Fernando com a Isabela, então nem sei se existe mais esse. O da Brenda eu já acho que já não existe, porque a desconstrução foi tão grande que eu já sou outro tipo de pai e sou outro tipo de avô, porque eu sou outro ser humano. E a Isabela fala alguma coisa? Pai, como que você tá? Que diferença? Que gostoso? Algo do tipo? Existe isso? Eu acho que não no falar, mas eu acho que a nossa relação mudou muito por conta de todas as transformações, não só minha, mas como dela como mulher, a dela como mãe. Por exemplo, e agora... ela é bem dedicada, né? Ela é uma pessoa fenomenal. Eu vou falar, eu sempre brinco pra ela que se eu pudesse, eu queria ter nascido filho dela. Ai, que não bonitinho. Pai. Porque é incrível. É incrível vê-la como esposa, mãe. como profissional, como mãe, atenciosa, prestativa, ocupada, se dando bem, trabalhando, prosperando, mas ao mesmo tempo aquele olhar. É um olhar muito minucioso dela. E eu fico encantado de ver. Eu aprendo muito com ela, aprendo muito, muito mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu quis muito. Se a Isabela, a Brenda, os meninos e os netos pudessem ouvir apenas uma frase sua daqui 20 anos, qual você deixaria? Eu acho que é a mesma que eu deixo para todo mundo. Você já é. Você é o segundo que está falando já é hoje. Você já é tudo que buscou, você já é tudo que você precisa, você já é esse ser maravilhoso, divino, único, você já é o amor divino na Terra encarnado, você já é a expressão desse divino encarnado. Então você já é, ele simplifica tudo, você já é. Então quando você aprofunda no você já é, você entende que não precisa mais buscar nada. Não precisa conquistar mais nada. Você não precisa mais nada porque você já tem tudo contido nesse já é. Nesse eu sou. A questão não é porque eu sei que eu sou que eu não vou conquistar, que eu não vou brilhar. É que daí tem, né? O primeiro ser para depois o ter. E isso faz primeiro muito sentido. Ser para ter. E a gente inverte a ordem. Não tem problema que a gente já inverteu a ordem. Já invertemos a ordem? Tá bom. Agora respira, para e começa de novo. Vai em busca do ser. Vai trabalhar o ser em si. Porque daí a prosperidade ela é muito mais leve. Ela vem. Você não precisa correr atrás. Ela vem. Você vai fazer o teu, mas é tanto amor, é tanto transbordo, que você não precisa se matar pra nada.
Não tem mais matar um leão por dia. Cuide do leão, que o leão vai prosperar, ele vai caçar pra ti, ele vai trazer a comida. Se tu matar o leão, você não tem como caçar. Não, ele caça, ele te traz metade do boi pra você. Você não precisa sair correndo. É só cuidar, é só semear, é só plantar, é só regar. É todo dia, é amor. O amor, eu acho que é a grande chave aí no meio do caminho. Ligada, claro, à gratidão, porque a gratidão, pra mim, é o que move tudo. Porque como você vai receber as graças do divino o tempo todo sobre ti, que tá caindo sobre ti, tá recebendo todo dia, mas se você não for grato, porque só tem 2 caminhos. Não existe em cima do muro. O muro é do inimigo, né? O muro é do inimigo. Perfeito. Ou você é grato ou você é ingrato. Grato é por tudo. Ah, mas Até eu não sou grato por errado. tudo porque bateram no meu carro, eu não consigo ser grato. Então você é ingrato. De alguma forma você tá limitando as graças. Porque você não sabe por que bateram no teu carro. Isso. E assim, mas explica certinho o que é legal que o pessoal tá em casa. O Xuxa tem um nível de consciência mais alto, a Jéssica tem. Mas tem muita gente que vai estar assistindo a gente. Isso. O que é a gratidão em si? Um exemplo do carro. Por quê? Tipo, ser grato, entende? Eu vou explicar de uma forma bem simples. O universo inteiro, ele é todo conectado. Ele é todo ordenado. Pensa numa orquestra. Toda orquestra, ela é sinfônica e harmônica. Mas ela é sinfônica e harmônica mesmo se em algum lugar, no momento, você achar que está desarmônico. Porque às vezes pode ser da intenção do maestro fazer algo diferente, uma brincadeira inusitada e fazer algo sair de harmonia, pois ele escolheu aquilo. Porque no final o resultado vai ser incrível. Mas para isso ele precisava criar um caos. Uma desordem. Uma desordem. Mas essa desordem que eu vou chamar de caos é a ordem e o caos juntos. Eles são um bailado para quê? Para que a vida tenha um fluxo. E nesse fluxo você vive ele sabendo que tudo que te acontece tem uma ordem e tem um caos coordenado por um maestro que sabe que lá na frente o resultado... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Eu estava em depressão, no fundo do poço, pensando em tirar a minha vida. É lógico que naquele momento foi muito difícil ser grato. Mas eu já treinava a gratidão. Mas era treino, não era verdadeiro. Porque naquele momento, eu vou dizer, não dá para ser grato. Me doía muito. Eu queria tirar minha vida, como eu vou ser grato? Mas eu ficava treinando, não, eu sou grato pela vida que me dá, eu sou grato pelas minhas filhas, eu sou grato pelo meu apartamento, pela minha casa, pela minha coleção de relógio, por tudo. Mas mesmo assim eu tô me embebedando. Mesmo assim eu tô me afundando. Porque a gratidão ela ainda não era verdadeira mesmo, brotada do coração com força, mas era um treino. Mas eu também não sabia o que eu sei hoje. Só que a depressão foi a catapulta para o ser encarnar, de fato, ver a vida com os olhos do divino. Amém. Através desse corpo, a analogia é a seguinte: essas mãos são do divino, esse corpo é do divino, esses olhos são do divino, a boca é do divino, o nariz é do divino e a orelha é do divino. Tudo que eu ouço através, vejo através, para que ele possa ver, sentir e experienciar essa vida através desse corpo. Vendo isso, sabendo disso em mim com verdade, eu sei que você e todos que estão nos ouvindo estão experienciando o mesmo através dele, mesmo que ele não se reconheça, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele bata no meu carro, mesmo que ele me soque, me xingue, me cancele. Eu sei que através dele é o divino fazendo algo que eu ainda não entendi o porquê, mas que lá na frente, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu descubra. Ou ele despertou por causa disso, ou eu aprendi a perdoar. Ou eu aprendi a compaixão gigante, a misericórdia tão grande através de mim, desse corpo, que era a forma dele experienciar isso através de mim. E para isso eu precisei de gente me criticando, me julgando, me condenando, às vezes me cancelando. Passando pelas dores. Né? E passar por todas as dores. Para poder curar os outros que vão vir agora. Exato. E quantas vezes você bate no carro, e aquela pessoa que bateu no seu carro, por isso que eu estou falando que o exemplo do carro, não vai ser a pessoa que vai te dar um cartão, e daqui a pouco você vai descobrir, ligando para ela para pagar a conta, com toda a gentileza do mundo, com todo o seu amor, que
que aquela pessoa trabalha com algo que você precisa e vocês fazem algo juntos e lá na frente vocês se tornam sócios, montam um negócio e você fala, uau, tudo por causa da batida de um carro? É, tudo por causa da batida de um carro. Isso acontece muito, só que a gente tá às vezes na correria. No automático, né? No automático, sempre na reclamação, no olhar negativo. Murmurando. Julgando, criticando, culpando o outro por tudo, culpando Deus por tudo, culpando tudo por tudo, não assumindo a responsabilidade por nada e não conseguindo entender que tem um maestro Que é perfeito. perfeito, cuidando de tudo, com perfeição, com a maior perfeição do mundo. E olha que lindo. Eu não quero ser perfeito. Eu não quero ser perfeito. Então, se alguém espera a perfeição deste ser que está nesse humano, esqueça. O ser está nesse corpo humano admirando a beleza dessa minha imperfeição. Porque o único perfeito é o ser. Sim. E se ele quisesse ser perfeito, ele não estava aqui nesse corpo. Então ele não estaria aqui, porque a perfeição ele já é. E se só ele é perfeito e nós somos a imperfeição dentro da nossa perfeição, né? A perfeição dentro da imperfeição, sim. brincando, a pressa é inimiga da perfeição. Então a pressa é inimiga de quem? Do ser. Do ser. Que é o maestro. Que é o maestro, que é Deus. Podemos chamar de Deus, então, a correria do dia a dia, a correria dos nossos pensamentos acelerados, a correria de ter que estar fazendo coisa, correndo, sem descansar, sem parar, sem pausar para respirar durante o dia, gerando ansiedade. Você está se afastando da perfeição. Você está se afastando do ser. Você se afasta de quem? De Deus. Então calma. Respira. E tantas pessoas se perdem, né, na busca, igual isso que eu falei de fama, de sucesso financeiro, e acaba priorizando algumas coisas menos o ser. E eu vou até tirar o peso disso, porque faz parte. Porque, de novo, olha, meus pensamentos são um pouco diferentes, Sim. da maioria mesmo. Sim. É o ser que está vivendo o humano, não é o humano que vive o ser. É o ser que se vive humano. Então, até a busca, até a correria, até a doença, até a depressão, até a ansiedade, até toda a turbulência que acontece no caos interno e externo no planeta, é gerenciado pelo ser. Então, o ser também quer viver, se perder de si, para ir se encontrar. Porque se todos nós nascêssemos com a consciência que temos hoje já, experienciando o ser aqui, eu não teria dado o valor que eu dou hoje ao milagre que é a vida experienciando esse corpo. Perfeito. Porque seria tão normal, mas tão normal isso, que chegaria uma hora que talvez perdesse a graça. E aí talvez, em algum momento na história, que aí eu não... Talvez o ser falou, tá bom, vamos me perder, vamos esquecer que eu sou, vamos fazer um monte de lambança para eu voltar e dar valor a esse reencontro. Porque quando você reencontra de verdade, de fato, assim, uma unidade, só tem um vivendo aqui nesse corpo, não tem dois, é uma coisa só, com tudo e todos, é uma unidade com tudo e todos. Isso, a unidade eu lembro bem que você trouxe. É uma unidade e também uma unicidade, que não tem dois. Só te resta uma coisa: sorrir. Porque aí você começa a sorrir, porque você começa a rir, a brincar. Ser leve. A leveza com tudo. Porque você começa a florescer internamente. Você começa a florescer, irradiar. E você começa a ver que é um jardim. O mundo é um jardim. Mesmo a rosa tem espinhos. E aí você vê que o espinho tem uma função. Isso. E aí você começa a perceber que cada um tem a sua função. Mesmo aquele que ainda está perdido, como eu estive no passado, está no caminho. Porque às vezes a natação foi o caminho, a depressão foi o caminho. Então hoje eu não julgo mais o caminho de ninguém, porque eu me reconheço naquele caminho e falo, cara, continua. O momento vai chegar. Mas duvida. Duvida de mim também. Duvida até da busca. Duvida de tudo, porque se tu já nem buscar você precisa. Você só precisa aceitar, e eu brinco assim, você só precisa parar de fingir que você não é o divino
e o ser brincando de humano. É só parar de fingir, é falar, tá bom. Tá bom, então eu sou. Pronto, acabou. É isso. Eu sou, é isso. E aí você começa a trazer isso pra quê? Porque é lógico que dificilmente no primeiro dia você... tomara que tenha no script do divino que a pessoa consiga na primeira sacada. Eu acho que é uma... Eu penei um pouquinho. Eu também. Então, eu Foram penei várias um pouquinho. coisinhas que eu fui buscando. Duvida até que você precisa penar. Isso. Duvida, talvez duvide e tu fala assim, cara, será que só com essa frase eu vou conseguir despertar total? Cara, acredita nisso. Não foi o meu caminho. Pode ser o seu. Então pega esse eu sou e leva pro teu coração... Encarna ele de vez e fala, uau! Então se eu sou, todo mundo é? Todo mundo é. Então tá bom. Então eu só vou amar e ser amado. Porque se sou eu comigo mesmo, o que te resta? Amar. Ai, quanta filosofia boa. Porque você só tem o eu. Sim. Em todos. E somos um. Só me resta amar. Por que eu tô criticando? Por que eu tô apontando? Só me resta perdoar. Mas daí esse perdão, ele começa quando você se perdoa. Isso. Quando você realmente aceita a tua imperfeição e fala, se mesmo liberta. Mesmo eu sabendo tudo que eu sei, não esperem que eu não fale palavrão. Não me esperem que eu não aponte o dedo para alguém e fale, fique no teu lugar. Porque eu também vou pôr limites. Eu também não vou ser perfeito a partir dos seus olhos, da sua ótica. Porque o que é perfeito para um não é para outro. Perfeito. Mas no divino, no olhar do divino, eu já sou perfeito. Perante a minha imperfeição, a aceitação é tão grande, que eu não preciso mais me policiar nenhum pensamento. Porque se ele passar, passou. Tá bom, é divino também. E o outro é bom também, passou, é do divino também. Mas é do divino, não é meu. Já não é mais meu, nada é meu. A mim. E se não é meu, a crítica não é pra mim. O elogio e a palma também não é pra mim. Porque a brincadeira não é pra mim por quê? Pra simplificar. Porque se não tem o eu, não tem mim e não tem minha. Não tem minha casa, não tem minha vida, não tem meu reino, não tem minhas posses, meu negócio, meu dinheiro, não. É tudo dele, usado e experienciado através de mim, com a consciência que eu sei do amor dele em mim. Mesmo não tendo o mim, eu estou trazendo o mim aqui, neste corpo. Perfeito. Então, tudo que eu fizer, com tudo que eu receber, ganhar, prosperar, é para servir. Exato. É para transbordar. Acabou o podcast, foi bom. Faz sentido? Tudo que precisava trazer. A gente ontem estava conversando isso, eu com o Israel, que é o que faz o podcast acontecer. O Flávio há pouco estava, total sentido. E o mais gostoso é entender que a gente está tudo na mesma sinergia, ou como diz o Flávio, na mesma sintonia, né, Flávio? O Flávio está aqui também. É isso. Você tem essas conversas com as suas filhas? Você quer ter? Eu fico imaginando você, netinhos, vem cá, senta aqui com o vô agora, que o vô vai contar pra você um pouquinho. É muito legal e muito simples. Com a minha filha mais nova, ela não quer me ouvir. Pela idade. E eu respeito. Tá tudo certo. A minha mais velha pediu pra eu parar de falar. E eu também respeito. Sim, super. E eu nunca mais falei nenhum assunto de consciência com ninguém. Por quê? E com a sua esposa também, não? Não, minha esposa é sintonia total. Dá pra ver que vocês são bem conectados. Ela é elevada. Tá? Com certeza. A gente tá no mesmo nível, assim, de conversa, de consciência, gostoso, né? de conexão, de amor. Ela tem um amor, assim, genuíno. Eu faço a relação da seguinte maneira, eu e ela. Você foi na minha palestra. Se você vê a palestra minha com ela, você vai ver que são duas consciências experimentando dois corpos diferentes e diferentes formas de agir. E a gente faz muita imersão juntos. Por quê? Eu sou através do fogo e da espada. Eu corto. Eu vou direto na ferida, abro a ferida e deixo sair o pus. É assim, eu vou direto, eu não fico floreando, eu vou, vocês já não me enche mais o saco, não me incomoda mais, Executor. E para, essa é a única frase que eu preciso de dizer, não vou te dar caminho, não vou te vender nada, é isso e acabou.
Tipo assim. Sim. Só que daí eu abro a ferida e deixo lá o pus saindo. E ela vem é pra como estancar. se eu vou pelo fogo, ela vai pela água, ela vai com Fluida. carinho, ela vai botando o mertolhate, a água boricada, não é água boricada, né? Água oxigenada. Ela vai botando Ela vai curando a oxigenada, ferida. ela vai cuidando, vai limpando e vai dando carinho e vai fazendo. Porque cada um tem a sua função no jogo ali. E a gente é bem assim. Ela é a água, ela chora, ela se emociona. E eu sinto a raiva, eu sinto a força, eu vou Sanguíneo. e brigo. Se eu vou numa palestra, numa empresa e eu peço, me autoriza a bater, me autorizou, eu falo mesmo que tem que ser falado. Às vezes eu falo, se eu sair desse palco odiado, tá ótimo. Se eu sair amado, tá ótimo também. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu vim com essa força, com esse fogo. Sim. Que é a força da criativa. A gente sabe que é do Não, é Senhor amoroso. tal. Isso. Não, mas é porque essa força criativa é o amor. Sim. Só que é uma forma de botar esse amor. E ela é o amor na forma mais sublime, mais angelical. Então é gostoso de ver a dupla. É como se o meu despertar fosse pelo Quero ver fogo. vocês dois E o juntos. despertar dela foi através da água. É pelas emoções. O meu foi pelo rasgar por dentro, nas vísceras. Esse foi o meu despertar. Foi tanto através que você da minha falou muito, dor, né, da que minha rasgou, profundidade, da depressão. O dela não. O dela é dolorido? Claro que é. Mas é através das emoções, do sentimento, das lágrimas o tempo todo. Não que eu não chorei, eu chorei muito Sim. no processo, mas é diferente. Eu vejo o processo dela, é diferente E é do muito meu. lindo, né? Mas Cada os um dois tem sua levam ao mesmo identidade. lugar. Ao quê? Ao ser, que é o divino, a unidade, a unicidade. Ao servir, a transformar. Ao servir, ao transbordar. É isso, é o mesmo. Como que você sente, igual você falou, eu sinto... Tem alguma conexão que você sente que é direta? Você fala, não, hoje eu tô sentindo que eu tenho que falar um pouco mais duro aqui ou ali. Uma palestra, por exemplo, não, hoje eu tô sentindo que aqui eu vou ter que falar de determinado jeito. Você tem isso, essa conexão? Vem de você, você sente? Eu vou te dar a verdade. Não tem mais isso. Por quê? Porque não tem mais esse eu que acha qualquer coisa. Ah, perfeito. Você falou anteriormente. Eu Faz simplesmente tô aqui. Você deixa fluir, Eu tô aqui. O que tiver que ele me usar, ele me usar. Se ele usar um palavrão, vai ser pelo palavrão. O porquê eu usei o palavrão, eu nem questiono. Se eu usar uma frase da Bíblia, é porque eu usei a frase da Bíblia numa palestra ou aqui. Mas se não precisar usar, eu não vou usar. Mas eu não questiono o que sai. Eu não questiono a forma como sai. Porque realmente é uma unidade tão consolidada, de intimidade. tão única, que é ele usando. Não tem mais eu faço algo. Eu simplesmente tô acontecendo. Você já tem uma palestra pronta para isso, para falar de nível de consciência de Deus? Eu não preciso ter pronta. Se você subir no palco hoje, tudo isso que você está trazendo para mim, você já vai falar. Você quer quantas horas? Que lindo. Se tu falar que é em meia hora, eu trago em meia hora. Se tu falar que é uma hora, eu trago em uma hora. Se tu falar que é 12, eu faço em 12. Não, mas eu falo assim, se alguém quiser já... Pode contratar. Entendeu? Pode chamar. Sabe por quê? Não só falando porque do Xuxa, eu não igual você preciso falou. montar. Tá tudo pronto. Quando você falou aquilo de rasgar, eu vim me rasgando, era pronta. isso que você queria já Eu montei trazer? a palestra naquele dia? Não. Porque eu não preciso montar. E era uma euforia, que quem não entende não pegou... É a vida vibrando e pulsando de mim. Agora eu consigo entender o que eu te falei aqui antes de começar a gravar. Eu não tinha entendido. Esse é o momento da minha vida, pela primeira vez, depois de muitos anos que eu faço, que é o meu segundo dia de jejum, já acima de 40 horas, que eu não tenho fome nenhuma. Porque eu sabia que eu estava vindo aqui. Inconscientemente, conscientemente, o estar aqui me alimenta. O falar através de mim me alimenta e me nutre. Amém. Me nutre falar de Deus, me nutre falar de consciência, me nutre trazer isso, porque hoje eu sei porque eu nadei. Hoje eu sei porque eu ganhei medalha. Hoje eu sei porque eu senti dor. Hoje eu sei o porquê que eu tô aqui. Eu sei porque que eu nasci. Eu sei. Eu tenho clareza de hoje, eu tenho clareza do próximo ano, eu tenho clareza do próximo ano, eu tenho clareza de 3 anos, eu tenho clareza nos meus 80, eu tenho clareza de muitas coisas na minha vida, porque eu já vi. Eu já tive várias experiências místicas de ver coisas e sentir coisas. E hoje, simplesmente, a entrega, a renúncia é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que agora eu percebi porque que hoje eu tô sem fome. E o segundo dia, pra quem não tá entendendo, eu faço jejum de 3 a 5 dias, às vezes 7. O segundo dia, pra mim, é um dos piores dias. É o dia mais difícil de sentir fome. E hoje eu falei até pra minha esposa, eu falei, nossa,
Tá tão estranho que hoje eu não sinto fome nenhuma. É porque eu já estava alimentado de vir aqui. Amém. E eu não Amém. sabia, eu me toquei agora conversando. Amém. Você vê como tudo vai acontecendo? Eu tô falando sem saber o que eu tô falando. Eu vou escutando o que eu tô falando. Eu vou aprendendo com o que eu falo. Isso. E eu vou percebendo a vida, ela se revelando diante dos meus olhos, mesmo eu sabendo o que tem pra mim. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que me aguarda. A gente só não sabe que momento, mas eu já não sei sabe, como vai ser. porque a promessa já tá. A promessa já tá. Eu não sei se vai ser nesse podcast. Eu não sei se vai ser amanhã na rua. Mas eu sei que o que está por vir. Tem que estar em movimento. Isso. E aí, a gente tem que estar em movimento. E a gente vai vendo. Nossa, você falou aquela frase no podcast. Meu Deus, que absurdo. E aí você fala, nossa, mas tinha que falar. E a repercussão que vai dar não é a minha. Já está programada, já está no script do maestro de falar, meu, agora. Só faz e não me enche. É tipo assim, eu brinco, eu adoro essa frase. Faz e não me enche o saco. Faz o que eu tô mandando. Faz o que eu tô mandando e Seja não me enche o saco. Seja filho obediente, vai. Só faz e obedece. E é assim que eu vivo. Por isso que nas minhas palestras eu falo, faz e não me enche o saco. Quer gostar, gosta. Não quer gostar, não gosta. Quer cancelar, cancela. Só não vem me encher o saco, porque eu não tô aqui pra... Não tem aqui ninguém pra ficar recebendo nem as palmas, nem a crítica. Mas de coração. Com muito amor. Por mais que você já saiba, eu tô falando de intencionalidade. Eu acho que você podia ter mais intenção, né? Agora com todo amor. Mais intenção de falar, agora eu vou... seguinte, essa palestra aqui a gente vai deixar só pra esse nicho aqui. Mas agora eu vou passar por onde for, porque eu vou ser esse usado, entendeu? Porque Xuxa é lindo. Eu volto de novo, só pra você ver como a gente faz. Se eu for escolher o nicho agora, quem tá escolhendo? É ele. Então eu tenho que permitir que ele faça o caminho que ele quiser trilhar. Sim. Mas se eu botar a intenção, eu tô disposto que a intenção seja o caminho dele. Seja palestra corporativa, eu faço todas, mas eu coloco Deus em todas. Sim, tem que pôr, ele é o centro. E se me chamarem para fazer eventos só de espiritualidade e consciência, eu vou também. Perfeito, é isso que eu queria. E se me chamarem de mestre de cerimônia numa empresa, eu também vou. Por quê? Porque eu não preciso falar, é a presença dele. Isso, então não importa a frase, não importa a fala. É a presença dele através de mim, reverberando, rindo e brincando, mesmo que eu não fale com as minhas filhas. É ele brincando com as filhas. E quem são as filhas? É ele mesmo. Esse olhar de não julgamento é o que cura. E é o desafiador, mas a hora que você consegue isso, muda muito. É porque você nem consegue. De novo, é revelado a ti no tempo certo. A gente faz a busca, a gente ora, a gente lê, a gente estuda, a gente medita, a gente lê a Bíblia, a gente faz boas ações, a gente faz tudo. Mas no fundo, é sempre ele fazendo e revelando a si mesmo no tempo certo. Eu fico imaginando já, vendo lives com muita gente te ouvindo, de palestras só para isso, de nível de consciência. Esse é o caminho. Mas para chegar no caminho, eu percebo hoje que o nadador ainda abre muitas portas. Super! Para que Deus possa me usar, o corpo, o veículo dele, que é ele. Perfeito. Você precisou passar por tudo isso. Precisa passar por tudo. Então, é uma honra, um amor tão grande pelas histórias da natação, porque o dia que eu trouxer a correlação tão linda que eu tenho da natação com a espiritualidade, e se eu disser que é a mesma jornada? A materialidade e a espiritualidade da desconstrução, ela é a mesma jornada. A mesma. E as águas não são à toa. É claro. Água muito profunda. Exato. A água profunda eu tive que mergulhar nelas, né? Só que eu nunca sabia que eu ia mergulhar tão profundo. Só que assim, quanto mais fundo você vai, mais raiz você enfinca na terra. E ao mesmo tempo, mais a copa sobe e alcança os céus. Então eu tive que navegar nos dois polos. Por isso que eu falo com clareza. Para ter experiência. Eu tive que mergulhar nos dois polos. E é muito bom. Da graça divina em cima, que é o sublime, o leve, o gostoso, mas eu também tive que mergulhar no meu denso. Eu tive que ver tantos traumas. Eu também. Tantas dores, tantas angústias. Hoje é bom, né? Igual você falou. Então, para a pessoa que está passando por isso, só deixar esse reconforto no seu coração. Que vai passar. Passa. E quem está fazendo isso tudo por ti é o grande maestro em ti. Não é só por ti. É o maestro em ti, por ti, através de ti, para ti.
E o Ti é ele. Só pra ele. É. Pra ele viver essa graça. Pra ele sentir o sorriso. Pra ele falar, uau. Deu ali. Que lindo isso tudo. Que lindo. E eu nunca vou entender. Porque enquanto humano, você nunca vai entender a obra do divino. Por isso que eu brinquei lá no começo. Eu nunca vou ser Deus. Jamais O poderei ser ressignificar, né? Deus. As pessoas entenderam o quão ressignificar a cura, né? Jamais. Jamais. Eu sou tão pequeno Perto da perante dele. E o pequeno não consegue magnitude. entender a magnitude dele. E falar dele... E é muita hipocrisia a gente falar, não, tá aqui, exato. gente, o mundo é gigantesco. Segue isso. O universo, né? Eu gosto de dizer o seguinte. Todos têm o seu caminho. Dá o passo e ele bota o chão. Porque é ele caminhando. Dá o passo de fé. É ele caminhando. Só confia. Por isso é confie e entrega. Confie e entregue. Entregue confie verdadeiramente. e entregue de verdadeiramente. Aí você abre as mãos. Quando você abre as mãos, não sobra mais nada, porque você percebe que tudo que você acreditou era castelinho de areia. E a única coisa Bate o vento. que é sólida, enraizada, como cimento, indestrutível, como a peça mais indestrutível do universo, é a presença dele. É a fé nele. É a tua vida nele. Tua vida nele nada mais te quebra. Você pode sentir dor. Você pode ficar triste. Você pode se sentir caluniado. Você pode se sentir traumatizado e falar, meu Deus, pra que estão me criticando? Por que estão querendo me bater? Por que estão querendo me cancelar se eu só estou falando de Deus? Só quero o amor. Mas a hipocrisia é tão grande, o medo é tão grande de abrir as mãos, que isso parece uma afronta, que isso parece, às vezes, um absurdo. Por quê? Porque a pessoa está com medo de ter que abandonar o castelo da ilusão que ela construiu nas verdades, os velhos hábitos. Então, às vezes, soa como afronta. A rotina. Mas, se fizerem, já saibam, façam. Que é E eu vou lindo te amar demais. igual. Não faça e eu vou te amar igual. Não vai mudar nada. Se tu fizer ou não fizer, não pensa que você vai ganhar crédito comigo. Dá na mesma. É o mesmo. O amor é o mesmo. Posso fazer uma pergunta agora Pode. que foi bem profunda? Todas. Pouca gente sabe de onde veio de verdade o apelido Xuxa, né? Poucos. Veio da minha escola com 9 anos de idade, quando a Xuxa tava na Rede Manchete, namorava o Pelé. E aí começaram a botar apelidinho e brincar e me zoar, e eu ainda raspava a perna, aí já viu o apelido, né? Sim. E eu tinha cabelo comprido. Essa é a parte você mais tinha difícil de cabelo acreditar. comprido. Olha, eu não sei se é mais difícil acreditar que eu consegui encontrar essa plenitude, ou se é mais difícil acreditar que um dia eu tive cabelo comprido. Eu não sei, Eu não imagino as você duas pra te cabeludo. ver como, ó, estão ali pau a pau. É, você tem fotos disso? Não, tá louca? E se eu tenho, eu nunca vou mostrar. É horroroso, eu sou muito macareca. Não, mas você é a minha loirinha de filha olho mais azul, velha, eu você é acho que tão ela bonito. tem uma foto minha de 1998 com Mas você cabelo era aqui. bonito, você era alto ou você era tipo magrinho, alguma coisa assim? Magrelo com 69 quilos. E Gente, eu tô com. Ó, eu já Xuxa. sou magrelo. Eu não acho. E tô com 94. Eu tô falando de 69. Gente. Quando eu ganhei minha medalha olímpica em 96, eu tinha 69 quilos. Nossa. Eu falava, se soprasse o vento, eu era Um grilinho uma na pipa. água. Então, 9 anos de idade, no colégio, me pegaram no meu pé. Eu não gostei do apelido. É lógico, quem vai gostar com 9 anos de idade, porque tinha muito mais tiração de sarro Sim, do que só me sim. chamar de Xuxa. Mas tinha mal sabiam o favor que contexto estavam inteiro. fazendo pra E foi você. uma bênção na minha vida. Por isso que eu digo, eu não sabia enquanto Fernando, mas o ser que estava ali Já sabia que o Xuxa já sabia ia que o pegar. Xuxa ia pegar, que o Xuxa ia ganhar Ia ser medalha, campeão olímpico. que ia ser campeão medalhista olímpico, que ia ser reconhecido e que um dia ele ia Até falar em empresário seu você já nome. foi. Você percebe? Sim. Como é tudo sendo orquestrado, só que quando você tá no meio do furacão ali, você não gosta. Viu? Ou tem atleta que te procura pra, tipo, pedir dica, pra perguntar como que você fez? Você tem isso? Eles, tipo, porque eu procuraria. Eu já trabalhei com alguns. Com o César Cielo, né? Com o Cielo eu trabalhei na parte de patrocínio no começo da tá. carreira dele. Depois que ele ganhou a medalha, a gente se separou. Tá. Eu trabalhei com o Thiago Pereira, que foi medalhista de prata. Show. Eu ajudei na parte mental, assim, num trabalho que foi muito legal pra mim. Foi um dos trabalhos mais lindos e desafiadores, que foi com
Gustavinho, o filho do Gustavo Borges. Olha. E aí eu me lembro do primeiro dia que ele me chamou pra conversar, ele falou, não, eu queria fazer esse trabalho contigo. Eu falei, cara, você já falou com seu pai? Até porque vocês têm uma história linda, Claro, né? Você e o é o Gustavo. pai dele. É. E eu falei, cara, ele falou, mas o que você tem é diferente. Eu queria pegar isso teu, o melhor teu, que o do meu pai eu já absorvi o que ele tem de melhor. E você tem algo que pode ser melhor que ele, por E aí que entra não? no exemplo das suas filhas, né? E aí eu falei pra ele, tá bom. Mas aí eu fui sincero com ele. Eu falei, tá, mas pra começar um trabalho comigo nós temos um porém. Você pode dar o melhor tempo da sua vida, mas no meio do processo você pode parar de nadar. Você tá disposto a abrir mão de tudo? Caso. Aí ele falou, eu tô. E a gente descobriu que ele amava nadar. Uau. Porque o meu era um trabalho de desconstrução e construção de um novo. Sim. Então eu precisava descobrir dele. Se não era ele querendo performar sobre o pai, ou se era sobre o que ele de fato não só queria. o pai, a mãe também Sim. é nadadora, Nossa, uma grande não atleta, sabia. a Bárbara. Meu Deus. Então assim, Imagina, eu falei, podia ter igual você, pressão. eu sou isso, eu sou isso, então, eu sou isso. Não, poderia ter a pressão. Eu falei, nós Perfeito. vamos desconstruir essa pressão. Por quê? Porque para dar um melhor resultado, e eu trago isso nas minhas palestras e mentorias para empresários, é o quê? Trazer leveza, trazer amor, tirar peso do ombro. E às vezes você tá nadando por peso. Se eu tirar esse peso, você descobre que não quer nadar. E aí eu falei, ferrou. Teu pai sabe que você tá trabalhando comigo? Ele falou, tá. Eu liguei pro pai e falei, olha, você sabe como que eu funciono. E aí ele falou, não, pode ir que vai dar certo. Cara, o filho dele... Foi lindo. Fez o melhor tempo da vida dele, classificou pro Campeonato Mundial e assim foi pra mim, foi muito mágico. É porque você tem esse tino de ensinar, de tipo professor mesmo, eu vejo, sabe? E eu sou muito... Eu não perco muito tempo, assim, eu brinco. Quer trabalhar comigo uma mentoria, vai ser no máximo 10 sessões. É de 6 a 10. Porque eu vou na ferida, eu tenho essa habilidade, um dom, que não sei disciplina. como. De disciplina Que eu e uma vejo que todo habilidade empresário e precisa. sensível. Eu sei exatamente o que tá te doendo, eu não vou ficar... Indo pelos O cantos, dom comendo pelas divino beiradas. já vem e fala, ó, é lá, vai cutuca lá. Aí eu vou lá na cutucada, puxa o cutuco e fala, tá, e aí, agora sem isso, como é que você faz? Agora você faz. Aí é você. Eu não fico, sabe aquele cara que vai ficar passando a mão na cabeça? Sim. Não, Então, não. para todos os empresários que estão nos vendo, que tem vários, já sabe, ó. O homem Mas eu vou falar, eu posso até trabalhar 1 a 1. Mas eu gosto do palco com mais gente. Porque o palco, você vai atingir muito mais corações. eu gosto. E se aquele for sincero e verdadeiro, eu trabalho. Mas eu também recuso muito empresário. Eu fiquei igual criança vendo Porque eu faço uma sessão antes de conversa e tem coisas que eu não posso entregar. Se for só performance pela performance para ganhar mais dinheiro, não. Por que você quer ganhar dinheiro? O que você quer com isso? Onde vai te levar? Como você quer ganhar esse dinheiro? E aí, se você ficar tão leve e ganhar mais dinheiro ainda, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vai servir a quem? Ao ego ou ao divino? Se for para servir ao divino, pode me chamar na mesma hora que eu vou saber que é de verdade. E também não adianta me mentir. Que hoje em dia tá difícil alguém conseguir me enganar. Porque eu posso fingir que não tô vendo. Sim, sim. Mas não tem como, porque... Você vai fingir, como que fala? Porque tá tudo certo. Sim. Tá no processo. Quer mentir, finge, eu finjo que acredito. Política tá da tudo boa certo. vizinhança. Claro, porque não tô aqui pra confronto. E também não tô aqui pra provar nada. Por exemplo, se alguém falar pra mim, mas por que você não fala disso? Por que você não defende? Se alguém me criticar, se alguém falar alguma coisa... Porque eu não tô aqui pra provar nada. Eu já provei pra mim. Eu já sei. E aquele que sabe, sabe. Tipo, eu nunca precisei falar pra ninguém que eu sou medalhista olímpico e nem que eu sou um bom nadador. Na praia, falar, vamos atravessar o mar e vamos ver quem ganha. Eu vou falar, boa sorte. Então, se alguém vier pra mim me questionar e querer debater e argumentar que eu não fiz isso, que eu não fiz essa formação, ou que eu não formei em sei lá o quê, eu vou respirar e vou falar, você tem razão. Você tem razão, não fiz mesmo. E tá tudo bem. Você não gosta de mim? Não gosta do que eu falo? Acha que eu não posso falar sobre isso? Beleza. Isso foi pra mim agora. Deleta e pula de podcast. E tá tudo bem pra mim também. Mas eu não vou entrar em confronto, porque eu não tenho mais a necessidade de aprovação. Nem do outro, nem de mim. Nossa, isso é tão liberto. Isso é a liberdade. Nossa. Por isso que a verdade vai te libertar. A verdade é você viver a sua verdade, enquanto inconsciente também.
É uma liberdade. Mas quanto mais verdade você vai descamando e se tornando consciente, ela se torna uma liberdade verdadeira. E o pior, é uma verdadeira liberdade, ela é tão grande que nem escolha você tem mais. Porque você se libertou até disso, você fala, tá bom, pra onde eu vou hoje? O que eu vou falar hoje? O que eu vou fazer hoje? É jejum? Ou então é jejum? Quantos dias? Tá bom. Você sente no coração. Sente. Eu brinco de olhar pra cima, eu brinco disso, porque eu sei que não tem nada fora. Eu sei que não tá em cima, eu sei que não tá embaixo, mas tá pra dentro. ilustrar mesmo, para as pessoas entenderem. Ainda 10 pessoas, mas ele tá falando como se tivesse 2. É porque eu preciso trazer a correlação de 2. Sim. Até para trazer uma noção básica do que a gente vive. De como começar essa intimidade. E é mesmo. uma intimidade. E essa intimidade é construída diariamente. Se esvaziar para se preencher. Ela é construída diariamente. Ela é construída, construída. Aí vem uma polêmica. Que eu sigo você e vejo algumas coisas que você diz, assim. E aí eu vejo que você fala da ambiência, né? Igual você ontem, um exemplo. Que eu acho que a gente pode compartilhar. Você, quem segue o Xuxa viu, ele estava no shopping com as filhas. E aí você estava de jejum e elas comendo ali. Então você não deixou que o ambiente te influenciasse, certo? Porque você é mais forte. Mas nem todos têm essa disciplina, esse nível de consciência que você tem. Aí o que você diz sobre ambiência? Pra quem ele não vai tem te o nível modelar se você tiver o nível de consciência e não tiver a disciplina muito ferrada, o ambiente vai te modelar. Porque você precisa modelar. Você sente a necessidade de modelar as pessoas. Mas eu gosto de trazer assim, modele o que tem de bom. E espelhe, mas perceba que ninguém ali que você está modelando é perfeito. Então saiba. Não se cega também por aquele. Não idolatre aquele. Não pode. Não me idolatre. É pecado, é. Não idolatre ninguém. Por que é por isso que tá na coisa do não idolatrar? O não idolatrar, ele só é nada mais, nada menos, porque em todos, enquanto humano, todos. Olha a palavra. Todos, enquanto humano. Pode bater em mim. Ele também. Não idolatre. Ah, mas ele é o único. Não. Todos é todos. Se todos é todos, todos é todos. Ah, mas você tá falando, tá indo muito longe. Não, eu tô falando todos. Porque enquanto você idolatrar, você tá botando uma projeção tão fora, tão maior de você, que você não vai conseguir enxergar em você aquilo que o outro representa para ti. O que você pode falar é, uau! O amor de Jesus era incrível. A compaixão dele era tão grande. E eu posso tanto ou mais quanto ele. Porque ele mesmo disse, vós podereis mais que eu. Agora a pergunta é, você acredita nisso? Você acredita que você pode sentir o amor e a compaixão quanto ele? A questão é, cuidado com o que você pede. Porque para sentir o amor e a compaixão dele, você vai ter que sentir a dor dele. É isso. Você vai ter que abrir mão. É igual o filme Todo Poderoso, né? Me dê paciência. Você vai ter que abrir mão quanto ele. Você vai ter que viver uma vida de renúncia quanto ele. E aí eu posso dizer, talvez ele foi o único a ter essa renúncia tão grande. Beleza? Aí foi a escolha do papel dele enquanto ser através dele, para nos dar o exemplo. Mas se você bota a idolatria fora tão grandiosa e venera somente aquele ser humano encarnado como um ser, você faz o quê? Você deixa de enxergar o Cristo nele que está em ti e você enxerga Jesus humano. Mas quem está ali é o Cristo em Jesus, que é o mesmo Cristo em mim, em ti, em todos. E aí você fala, eu estou disposto a abrir mão de tudo e tentar chegar aos pés daquele que um dia passou por aqui e viveu daquela maneira. Eu não sei se eu sou capaz. Não sei. Mas aquele lá eu me espelho em... Mas é diferente de idolatrar. Você entende a diferença? Sim, e mesmo assim ele sabe a capacidade nossa. E, claro. Por exemplo, para mim, eu perguntei, por que Alphaville? Que eu tenho minha casa em Piracicaba, tenho indústria em Piracicaba. Por que Alphaville? Porque os empresários de todo o Brasil estão lá. E é por lá que eu tenho que você tem que levar minha palavra. Tá. E por que numa mansão? Porque
Porque a beleza atrai. Ele conhece tanto o filho, nós como filhos, que ele já sabia que tem que ser atraído pela beleza. E aí vem a dor da Jéssica, que agora eu aprendi muito com você aqui hoje de nível de consciência, que eu falo, as pessoas só vêm para querer ficar dormir, só vêm pela beleza. Eu queria que entendesse a palavra, eu queria que entendesse o quão forte está a presença dele aqui no cofre, por que o cofre? Então é uma coisa que eu fico comigo, trabalhando, e tô aprendendo isso, de tirar isso e saber, tá tudo bem. A pessoa ainda não tá entendendo, não tem a consciência que você... Mas ela veio, ela já tá no ambiente, isso. Ela já tá no ele já campo, tá trazendo ele já tá trazendo para isso. próximo, para cada nível de consciência e diminuindo. Por exemplo, eu acabei de tocar outro ponto polêmico. Tem que entrar de alguma forma. Vão me criticar de novo, talvez, porque as pessoas usam muito essa frase, que Jesus é a salvação. E eu concordo. Mas o Jesus, o Cristo em Jesus é a salvação. É o Jesus, o Cristo. O Cristo é quem? A presença do Espírito Santo em Jesus. E ele era o quê? Um com o Pai. Ele era uma consciência indescritível. Eu nem quero me comparar. Eu amo assistir não The dá Chosen. Pra nem querer, ó, me boto no meu lugar aqui quietinho, só trazendo a reflexão de um lugar onde eu olho para aquele humano, no qual ele encarnou o Cristo, a consciência crística para muitos que gostam, ou o Espírito Santo, ou a unicidade com o Pai, na qual hoje eu vivo e sinto em mim, porém eu olho e falo, uau, Madre Teresa, eu me espelho. São Francisco de Assis, eu me espelho. Jesus, eu me espelho. Buda, eu me espelho. Mas todos eles naqueles papéis onde... Cada um no seu. Cara, o Fernando tá vivendo esse, eu não posso falar que aquele lá é o jeito que eu vou viver, porque se eu não viver a minha maneira... Até porque cada um é único. Exato, cada um é um, E cada um tem uma impressão digital. E essa é a graça. Identidade. Por isso que você entendeu que eu tô tentando... Você não pode performar em nenhum e nem outro. Por isso que eu tô desconstruindo Sim. e construindo ao mesmo tempo o mesmo baile. O mesmo baile. Sim, para o nível de consciência aumentar das pessoas. Para que as pessoas consigam entender que o Cristo está em ti. É só aceitar que ele já está em ti. A salvação é em ti. Por isso que vós sois deuses, não fui eu que falei, só estou replicando. Vós podes mais do que eu, não fui eu que falei. Ele falou. A única diferença é que quando eu li aquilo, eu falei, nossa, será que eu posso mesmo? Eu quero ver até onde vai isso. Porque é assim que eu fiz com a natação. E conforme mais você vai deixando, mais vai vindo, mais vai fluindo, mais e vai me trazendo. Mas quando eu falo forte. Mais... Das pessoas falam, ele quer ser mais. Não! Ao contrário, não tem como, é menos. Porque quanto mais eu vou, menos eu sou. Quanto mais eu recebo... Quanto mais conhecimento eu tenho... Menos eu sei. Isso. E aí eu percebo que não sobra nada. Eu me desconstruo de tal maneira que não me sobra nada. Traduzindo, como é que eu vou ser mais que alguém? Do que ninguém, eu não posso ser mais do que alguém. Eu não posso ser mais do que uma formiga. E nem admitir também que você já saiba muito, né? Não. Porque você não sabe nada. Nada, e tudo isso que eu tô falando posso estar totalmente equivocado. E que beleza, se daqui 10 anos eu olho pra trás e falo, nossa, olha o ponto de vista que eu quanta estava. besteira, mudou. Claro, mudou, que bom que mudou. Pô, imagina eu viver 30 anos agora que até os 80 cabeça. fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Não é nem isso que muda ele quer. todo dia. A vida é movimento, a vida é impermanência. E um impactando no outro. E a assim gente vai aprendendo, eu vou ouvindo, eu vou aprendendo. Não passar despercebido, no bom sentido. Não questão de aparecer, mas questão de eu me percebo, né? E aí você vai aprendendo, e as pessoas não podem me entender, outras podem não me entender, outras podem simplesmente sentir um alívio. E falar, nossa, não entendi nada do que ele falou. Mas me deu uma paz. Eu tenho hora que eu fico assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Eu quero ir mais profundo, né, Rafa? Não é? Mas me deu uma paz. Peraí, deixa eu analisar isso aqui. Mas me deu uma paz. E é bom. Porra, bastou. Não importa, mas você deu uma paz. A mente parou porque deu uma atrapalhada. Parou a mente porque ele foi muito longe, não consegui ir, parou. Calma aí. Esse calma aí é exatamente o ser te trazendo para o silêncio onde ele está
para que a mensagem vá entrando devagarzinho no seu coração. É aos poucos. É você consagrando. Olha só. Vamos botar na igreja. A gente vai consagrar o corpo de Cristo. É uma hóstia por domingo. Supostamente, quando a gente só vai de domingo. Católica, você fala. Tipo, claro, a católica. Sim, adiantaria religião. Você comer o pote inteiro de hóstia? Não. Não, por quê? Porque o que ele está dizendo com aquela analogia é um pedacinho Corpo de Cristo em ti todo dia durante uma vida inteira, até que o corpo de Cristo se faça inteiro em ti e você seja o evangelho encarnado. Você se torne a palavra. Você se torne a palavra, porque você é a palavra. Só basta você falar, eu sou ou não sou. Aceite que é porque e viva. quanto maior conhecedores da Bíblia, quanto maior conhecedores da palavra, maior é o pecado. E nem todo mundo está disposto a pagar o pecado, entende? Porque você vai tendo a consciência daquilo, vai tendo o que tem que ser feito, e se você não faz, espera lá. Porque... Nem todo mundo está disposto a pagar. Que o preço mais alto que é o preço mais alto, que é assustador, eu vou falar por quem viveu isso, assim, é a morte em vida. Tem muita gente que está morta em vida. A maioria tá vivendo morta em vida, né? Sim. Que nem zumbi, né? Mas aí tudo bem, tá? Ainda também faz parte do jogo, como eu também já tive, né? Sim. Mas a morte mesmo, morte em vida. Morrer mesmo. Você teve? Oi, eu fiquei claro, até... Como eu morri foi? em vida. Como foi? Se você quiser compartilhar. Teve duas situações. Uma, eu tava num jejum de 10 dias de silêncio em casa sozinho no mato. Eu fui para Matutu, aluguei uma casa e fiz 10 dias de silêncio. Mas você tinha falado para alguém que iria? Só foi minha por mulher conta sabia. própria? E fiquei lá 10 dias de jejum, 10 dias em silêncio. E acho que eu não me lembro se foi na terceira ou na quarta noite. Eu estava dormindo, supostamente. Eu recebo uma voz do meu treinador que é falecido. Aí eu tomo um cagaço, né? Acordo, abro o olho e ele fala, não adianta não que essa ligação não acaba assim. Nossa Senhora. Não adianta fugir. Aí eu fechei o olho. E aí eu saí dali. Era 1h30 da manhã, porque eu olhei o relógio, né? Quem tá com medo olha as horas, né? Já olhei pro relógio pra ver que horas era. Era 3 da manhã. Ainda não tá na hora de clarear o dia. Mas que hora que era? E ainda não vi, era 1h30. E aí eu fiquei quieto. E aí, só que dali eu tive uma experiência muito doida, assim, de verdade. Eu fui como se fosse para um hospital espiritual, amarrado, querendo voltar, querendo ter uma nova experiência, falando, nossa, desculpa, eu vi que eu errei aqui. E aí me mostraram a minha vida inteira mesmo. Xuxa. Eu vi a vida inteira, que nem pós-morte. Você já contou isso em algum lugar antes? Não. Eu vi a vida inteira, que nem um filme. Só que enquanto eu via, olha que legal que era. Eu via o que eu falava, eu via o que você sentia, eu via o que você falava, o que eu sentia, o que você queria, na verdade, me trazer, e o que eu, no fundo, deveria fazer com aquilo que você trouxe e eu não fiz. Por exemplo, você me magoava. Em vez de eu perdoar, respirar, eu ficava puto e te magoava de novo. Aí você se magoava. No fundo, você só queria, o ser através de ti, só queria acordar o ser em mim. Despertar. Xuxa, ei. ama. Ó, me perdoa. Tô te magoando Trabalho só pra perdão, tu... tô só te magoando agora pra você acordar. E eu não conseguia acordar. Fiquei com raiva, fiquei cego. E aí depois eu fui pra um lugar... Eu vou fazer analogia, tá? Não misturem com religião nem com a escritura, pelo amor de Deus. Mas a sensação interna foi como se eu ficasse num deserto, milênios lá. Não é nem 40 dias, foi milênios lá dentro, num deserto, caminhando sozinho, meio que purificação para poder encarnar de novo. E lá, sei lá, ficando lá. Isso tudo em meio tempo, tudo na dormindo madrugada. Nessa hora na madrugada isso, ainda. Isso. Dormindo não, porque dessa vez eu acho que eu nem dormi. Sim. Eu acho que realmente aconteceu eu tô alguma rindo coisa de nervoso, no corpo. De, tipo, daí chega uma hora, que nem aquele filme do desenho da Disney que o cara vai pro túnel e entra lá, agora eu vou encarnar de novo. Ah, sim, o Esqueci, Soul. Aí eu, agora vai de novo. E aí eu vou lá, vai de novo. Só que eu já fui assim, vou fazer tudo diferente. Cara, eu abro o olho, é no 6h30 da manhã, mas eu choro
durante uns 3 dias. Porque você sentiu que você teve uma nova chance. Claro, Meu mas Deus. chorei que nem criança pequena durante 3 dias. Mas chorava. Tá bom. Isso era no domingo. Acordei na segunda, tá? Você lembra a data? Eu lembro porque era o período de carnaval, em março de 2022. E aí, quando eu acordo, lá pelas 11 da manhã, vem um cara na casa. Ele chega pra mim e fala, ó, eu vim arrumar a parabólica da internet. Daí eu falei, mas tá tudo bem. Ele, não, cara, você alugou a casa, a internet não tá funcionando, né? Eu falei, não tá funcionando, mas tudo Nem bem. quero que funcione. Mas é que lá não funcionava sinal do celular, então eu precisaria dela se eu quisesse me comunicar. Sim. Caso acontecesse alguma coisa, né? Tô sozinho, querendo ou não, um bicho pode me picar, alguma coisa. E aí ele fala pra mim, eu vou te falar uma coisa, nunca aconteceu na história. Ela queimou a antena, como se fosse um raio. E eu trabalho na região há anos e com esse equipamento ele nunca queimou. E eu vim trocar. Aí eu olhei pra ele. Pode trocar que eu sei por que você trocou. Arruma. Aí eu fiquei em silêncio, ele foi embora. Eu continuei chorando. Isso na segunda já, né? A experiência foi no domingo. Aí eu saio do jejum de silêncio em termos, mas eu continuo em silêncio. Mas eu pego meu celular e já sei o que eu tenho que fazer. Mandei mensagem pra todo mundo que eu tinha que pedir perdão, que eu vi no sonho, tudo que eu vi, tudo que eu tinha que agarrar. Até tô querendo me emocionar, mas tô me segurando. Um por um. Peguei, mandei pra todo mundo, fiz o que eu tinha que fazer e falei, tá, eu errei, porque eu não vi a beleza do que estavam me dando. Eles estavam me dando todo dia um presente. Cada um tava me dando um presente. Só que eu não vi o presente. Eu só me magoava, eu só ficava com raiva, eu só ficava chateado. E isso foi me guardando mais dor, mais doença, mais acúmulo, mais angústia, mais tudo. E daquele dia em diante eu falei, nossa, minha vida não dá mais ser a mesma. E aí nunca mais foi a mesma daquele dia em diante, porque eu vi, eu senti, eu sei como é enxergar o pós e voltar vivo. Eu falo, cara, que oportunidade, E que que te experiência. levou você ir? Porque alguma coisa já te levou Já me você levou pra que lá. nem jejum hoje. Por quê? Também não sei. Eu só acordo e falo, tô indo, tô fazendo. Eu sempre obedeci o meu interno. Eu sempre obedeci. Quer ver uma coisa boba? Trazendo pra natação? Eu chegava antes de uma prova, isso eu tenho várias testemunhas. Tá, eu te conto o segundo. Tá. Eu tenho comprovação isso com vários atletas. Eu falei, vou nadar o Mundial. Meu primeiro Mundial. Vou ser campeão mundial. Vou ser campeão mundial. Pegava o papel, botava 48, 32, pegava o papelzinho, fechava, entregava na mão do treinador, olha depois. Aí eu nadava. Puf, campeão mundial. Olha o tempo aí, tio. 32. Eu acertava o centésimo em diversas provas. Eu sempre segui meu coração. Até as vezes que eu quebrei a minha cabeça, eu segui meu coração. E às vezes que eu não segui o meu coração, eu quebrei a cabeça de propósito e aprendi que eu deveria ter seguido e eu não segui, e eu aprendi violentamente. Tá vendo? Você não seguiu? Tava aqui os sinais. Porque já aconteceu. De eu pedir sinais, o sinal ser dado. Isso desde novo você já tinha Desde isso? novo. Desde que você se conhece por gente? Desde que eu conheço por gente. E a segunda vez aconteceu ano passado, que foi um ano muito intenso pra mim, muito intenso mesmo. De grandes revelações, assim, de consciência, de unidade. É que assim, o processo, só para as pessoas entenderem, o processo é o seguinte, você desperta, sabe que é um e esquece. Lembra que é um e esquece. É como se você acordasse de manhã e dormisse à noite. Acorda de manhã, dorme à noite. Acorda de manhã, dorme à noite. O que aconteceu comigo hoje? Eu acordei e não durmo mais. Às vezes eu finjo estar dormindo para ter vida normal. Não falo de consciência, não falo de unidade, eu só vivo. Vou na casa das pessoas, restaurante, janto, faço tudo igual. Não falo de nada e não falo mais nada. A não ser quando é convidado e o assunto eu falo. Se não me convidasse, se quisesse falar de natação, eu só falaria de natação. Sim. Eu estava meditando em casa, meditando mesmo, sentado na cama da manhã cedo. Minha esposa lá do lado. Foi lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque eu não estava esperando. E eu já tinha passado por essa experiência, mas não assim, daquela maneira, daquele tamanho, daquela magnitude. Eu realmente desapareci.
completo em casa, meditando. Não tinha medicina, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada para deixar bem claro para as pessoas, para não ficarem criando coisa na cabeça. Sim. Só meditando. E essa noite também, só meditando. O que aconteceu, eu tava dormindo. E aí sumi. Me perdi de tudo. Me perdi de corpo, me perdi de pensamento. Mas eu fiquei um tempo nisso. Mas foi algo que é muito maior que você. Você sai totalmente de você. É muito. Transcendeu. Mas muito assim. Aí quando eu voltei, só chorava, né? Aí nesse dia eu olhei pra minha mulher, eu não posso ficar em São Paulo, eu preciso ir embora, eu preciso ir pro interior, eu vou pra minha casa do interior, eu vou ficar sozinho. Aí ela, vai, porque eu perdi o rumo, eu não conseguia lidar com mais nada ali, eu não conseguia lidar com o dia a dia. Aquele dia eu não consegui lidar com nada, eu falei, preciso ficar sozinho. Aí eu fui pra casa, aí quando cheguei em casa, achei que já tinha passado pela grande porrada, achei, né, bobinho, acha que sabe alguma coisa. À noite eu tô pra dormir de novo. Eu tomo outra bordoada, mas essa maior ainda, porque aí não foi sublime desse lugar assim só. Sabe quando você sente o amor? Mas para sentir o amor, você precisa sentir a dor, de toda a dor do universo, do plano coletivo. E aí ele me deu toda a dor do coletivo através do meu corpo. Aí eu senti toda a dor, não só minha identidade, desidentidade, do universo. Tudo, de tudo. Eu senti a dor, toda a dor que tinha que sentir. De rasgar mesmo. Porque da manhã foi o sublime. Rasgar. Foi a imensidão na paz. Aí ele falou, você acha que é só isso? Você quer viver tudo? Você vai ter que conhecer tudo. Você vai conhecer tudo. Mas foi uma porrada. Ele rasgou tudo por dentro, as vísceras, assim, eu chorava de joelho, eu chorava. Mas daí não era o choro de êxtase, era o choro da dor, de contorcer, de esmagar, de espremer. Só que quanto foi espremendo e contorcendo, por incrível que pareça, chegou no mesmo lugar. Porque depois que espremeu tudo, fez assim, pum, sumiu também. Mas ali você via alguma coisa ou só foi a dor? O sentir? Sentindo, mas aí enquanto eu sinto, parece que eu sinto e sei o que está acontecendo. É como se eu visse um filme na minha mente. Sim. Tipo, alguém morrendo de fome. É que eu não quero falar porque são cenas bem feias. Sim, não. Mas imagina um filme de terror. Não é por ser particular, mas eu não quero trazer essa imagem para as pessoas. Nós estamos falando de algo tão, né? Sublime de Sublime. Deus. Que não mas precisa ele trazer, pôs a prova ali mesmo, de tudo, da vida. o mais sofrimento que acontece tem. na vida. Meu Deus. Coisas que eu nunca tinha experienciado, eu experienciei, vendo e sentindo no meu corpo. Aí eu falei, caraca, precisa sentir isso tudo. Claro, você não quer viver o todo. Você quer o todo? O todo é tudo. Você quer tudo mesmo? E aí que eu brinco. Cuidado com o que você pede. O bobinho aqui, é por isso que eu tô brincando. Quando o bobinho aqui pediu, quando eu li as frases, eu estudei não só a Bíblia, eu estudei o Bhagavad Gita, eu estudei a Cabala, eu estudei o hinduísmo, eu estudei no islamismo, eu estudei as escrituras, pegando o que tem todas de similar e fui tentando... Para você ver qual que você se identificava mais ali. E trazer o que elas estão dizendo de mesmo. Diferentes formas do mesmo. Trazer, vamos falar um comparativo. Não, peraí, isso aqui tá dizendo isso aqui tá dizendo falando isso aqui, mas os dois querem falar a mesma coisa. Sim. Por exemplo, Jung. O Jung fala de individuação do ser, iluminação no espiritismo. No espiritismo, não. Iluminação no budismo. Aí você traz unidade, unicidade em qualquer outra religião. Aí você vai trazendo. Aí você fala, na psicologia também é a mesma coisa, e eu fui trazendo tudo e tendo essa bagagem em mim. Por quê? Porque senão eu ia achar que eu estava enlouquecendo. Foi para dar segurança estudar. E solo e raiz para mim, para que naquele momento... Para você viver esse momento que ele te deu. Claro, e não achar que estava enlouquecendo no processo. Porque é coisa que eu nunca imaginei. Um silêncio, a vastidão do universo, você sentir no teu corpo. Sentir dores que você não imaginava que existia ou existia nas pessoas lá longe. Mas você não vive. Porque na minha vida eu não tenho. Eu não morri de fome. Eu não passei por muitas tragédias, mas eu vivi essas tragédias no meu corpo. Eu senti essa dor. E aí, sentindo essa dor, você ao mesmo tempo você se entrega para ela. E aí você começa a se render para ela. Aí você começa em ti, na carne, a perdoar, a amar, a entender, a falar, uau, tem tanta coisa que eu não sei. Eu ia falar isso, eu sou tão pequeno. Sou tão pequeno.
Por isso que você vem com tanto isso, eu sou tão pequeno, tão porque você vasto. conseguiu ver a dimensão das coisas. Sim, e aí foi eu que pedi isso. Eu pedi isso quando eu estava lendo. Eu E falei, essa experiência foi ano passado. Foi ano passado, essa foi. E aí por isso que veio tão quente agora esse fervor seu de querer porque aumentar daí o nível de consciência foi um das ano de pessoas. purificação e de assentamento disso tudo. Porque eu tive que. Porque senão eu poderia falar um monte de bobagem. Ainda posso estar falando. E mesmo assim, você quer poder explicar para as pessoas e as pessoas não conseguem entender aquilo que você viveu, né? É só você. Não tem como. E na verdade. Passou. A gente tenta, mas. O mais legal é que hoje eu até larguei de mão o tentar explicar. É porque não se explica. Porque não dá para explicar. Vive. Então o que eu quero trazer é o seguinte. Existe um ser que está aqui falando, dizendo que é possível ganhar uma medalha olímpica. É possível sentir plenitude. É possível performar, ganhar dinheiro vivendo em paz. Vivendo leve, se divertindo no trabalho, amando a vida, amando o outro, amando a si mesmo e não querendo ser outro, sendo você mesmo, sem mudar nada. Assim, eu sou assim. Com as suas qualidades. Isso, e com os seus melhorando defeitos. Os seus defeitos. E aí percebe os defeitos, saiba que você tem aqueles traumas, olhe para ele, ore, medite, leia, estude, trabalhe, mas assim... Não deixe ninguém formar sua opinião, claro, apesar de trazer nossos pontos de vista. Não se cutuque, não se julgue, não se critique, não se autoflagele. Por quê? Porque tem um maestro por detrás disso tudo, cuidando de tudo. E você não vai entender o porquê ele faz o que ele faz, na tua e na vida do outro, e no planeta e no universo. Simplesmente entenda a sua pequenez, reconheça a sua pequenez, limitada, e fale... Então tá bom. Seja feita a sua vontade e não mais a minha. Amém. O que tiver que ser, será. Eu aceito a vida como ela é. Eu aceito a vida como ela é. Gratidão. Acabou, isso é uma oração. Eu acho que tem quanto tempo isso, Já foi, eu falo tranquilo, eu amo. Não, mas é uma delícia. Depois eu quero, se puder ter um tempinho nós dois só particular, eu quero te falar uma coisa, tá? Depois. Bom. Mas eu amo mesmo, de verdade, gratidão por poder expressar. E agora eu entendi mesmo, por isso que eu tô com essa energia o dia inteiro hoje, eu não sabia o porquê. É realmente a energia que já estava passando. E isso é apenas o começo do que é por vir. Assim seja. É muito e assim lindo. é. Se ele quiser, através desse corpinho aqui, usado, surrado, que a gente... Mas é cara de pau de falar isso, né? Oxi! A gente faz o que tiver que ser feito. Eu não tenho, sabe assim, é realmente tá entregue nas mãos do divino e de Deus, é isso. Nossa, eu tô sem palavras, assim. A gente é muito pequeno para se limitar e o que eu peço hoje, Jéssica, enquanto guardiã do cofre, não se limite. É igual ele falou, duvide até de nós mesmos, no sentido de procure, estude, não se apegue com todo amor e respeito àquilo que a TV quer impor para você, porque é aquilo que a TV muitas vezes quer que você acredite naquilo. Então não deixe o sistema te corromper. Seja você por você mesmo, principalmente por ele, obviamente, igual a Xuxa trouxe, muito de unidade. Vive em você, o Cristo vive em mim, vive em você. Então, viva perfeitamente, aceite, sabe? Vai se amar, vai amar os outros, para de ficar nervosinho, para de mimimi. E por mais clichê que seja, é real. Quando você está murmurando, as coisas belas estão deixando de passar à sua vista. E é por sua decisão, porque Deus já está por você. Então é a sua decisão, cabe a você. Então que esse episódio seja um transformador, um divisor de águas na sua vida. Mas não é aquele, divisor de águas. Não. Que você veja quantas vezes o Senhor precisa desse episódio. Que você reflita no Senhor. Que você fale, o que eu tô aqui? Para de passar nessa vida à toa. Eita, bora. Bora entender o porquê você tá aqui, meu amor. Tá bom? Meu amado e minha amada de Deus. Rafa, traz para eu o presente. Quero mais uma para dar para a esposa dele também. É a Bíblia do cofre. Sei. Como eu não sei. Com amor para você. Obrigado. E aí a gente vai dar uma também para Di, também. Pega para a esposa dele, aí depois ele leva. Olá. Como Pai. É feliz o homem que teme o Senhor e tem grandes prazeres em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros.
Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Quem é compassivo e justo? Quem é misericordioso? Quem é essa luz? Quem é os filhos dos homens íntegros? O homem íntegro é o homem inteiro. Inteiro é tanto um quanto o outro, as duas polaridades. Esse é o homem inteiro, esse é o que o Jung chama de individuação, tá vendo? Eu só quis abrir uma pra gente ver como não tem erro. Tá tudo aqui. Do que trouxe. Há milênios, eu não ensinei nada, eu não sei nada, não ensino nada, eu apenas passo aquilo que eu vivi, aquilo que eu sinto. Duvide, me questione. Se puder, no seu coraçãozinho, guardar as críticas e os julgamentos seria melhor, mas se não puder, tudo bem, estamos aqui também, continue te amando. Faz parte, talvez um outro dia você fala, quantas vezes eu falo, ai, fulano, aí eu, opa, peraí. Então, assim... E eu tô aqui pra te abraçar também, se precisar um dia. Pode mandar DM. Tamo junto. Pode mandar DM. Eu mando, agora eu tenho o telefone da assessora, que eu acho que é cunhada, porque o sobrenome é o mesmo da mulher. Aí a gente chama, não tem problema. Deixa eu só agradecer aqui os parceiros nossos, que é a Drito Home, com esses móveis e decoração. Quando a gente veio pro Cofre, eles fizeram tudo isso aqui, deixou mais linda ainda a casa, com mais conforto, afinal abraça e nos acolhe. Artelacê, que é o nosso enxoval de cama e banho, que a gente acorda revigorado, né? Além de orar, obviamente, ele ajuda ali, entendeu? De você descansar a alma e a mente ali. A Tech Prints, que faz os nossos brindes. A Patibô. Peraí, Tech Prints, que faz os nossos brindes. A Patibô, que me veste maravilhosamente. Patibô de Alphaville. E aí, 6 produtores, Israel, que eu sou apaixonada. Que é o empresário que vai estar sempre com a gente. Jade, Rafa, Escudeiro, todo mundo, muito obrigado. E ele vai terminar de falar aqui. Mas, em especial, hoje, a tua pessoa. Obrigado. Que a gente sabe que é Cristo que vive, tudo aquilo, entendeu? Que é bem o humano, complexo. Tem o Fernando. Tem, super. É isso que eu quero dizer. Uma coisa não tira da outra. É lindo isso. E hoje eu conversei com... Embora eu falei, Xuxu, você sabe que eu conversei com o Fernando, né? Começou com todos juntos, né? Um bololô todo aqui, né? É tudo uma coisa só. Foi pra tudo que é lugar. E eu me senti leve, eu mesma tentei ser, obviamente, embora a gente não pode fingir costume de estar com uma pessoa como você, não vai levar agora pro mal, por favor. Mas eu lembro, eu com uns 12 anos, vendo você lá nas piscinas e eu parecia tão distante. E hoje você tá aqui, a gente falando de Cristo, de Jesus, de quão lindo isso é, quão grande é. E literalmente a gente não sabe nada mesmo da vida, né? Você vê uma coisa legal que você trouxe? Olha como dá pra fazer analogia com tudo. Aos 12 anos, você me assistia na piscina. E você me achava distante, da minha vida. Concorda? Sim. Eu com 12, 14, 16, 20, 30, 40, eu me achava distante de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um com Ele. Você percebe como às vezes a gente está distante, mas não se assuste. A distância é uma mera ilusão. Porque somos todos conectados e o mundo, se for para ser, ele vai trazer essa unidade para você no seu coração. Claro que eu estou trazendo a mensagem, não é com o Fernando. É com Deus, com o Cristo em ti, com esse amor, com esse ser maravilhoso que você já é. É isso, às vezes a gente tá parece tão longe, tão distante daquilo. Ai, mas tá tão perto. É tão lindo. E acontece na hora certa. Amém. Obrigado, gratidão pelo convite. Obrigada a você. Obrigado. Passei a admirar mais ainda, acho que todos nós que estamos aqui. E, gente, se quer deixar uma palavra final? Você já é, ame. Apenas ame. Apenas já ame. É. O Flávio trouxe o que participou do podcast anterior, já é, e ele veio me confirmar o já é. Então, já é. Leve essa frase com você, só são 2 palavrinhas, já é, um significado gigantesco. E se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, aperte o sininho e compartilha, hein, para ajudar a gente, porque afinal a gente está aqui querendo somar na sua vida também. Ou não. Um beijo no coração, muito obrigada e até o próximo episódio.